Vamos analisar o empate em 1-1 com o Cruzeiro. Vamos explicar o porquê, devido às circunstâncias, inclusive, o resultado não foi ruim. Tudo isso, sem edição, mas vamos chamar a edição para amanhã, nossa querida Andressa mandar com a edição. Salve, salve galera do Vascão! Mais um vídeo para o Vasco Velocidade após a vinheta. Galera, hoje, e dependendo do horário, se vocês verem a versão com edição, ontem o jogo foi um Vasco de dois períodos, um período que iniciou o primeiro tempo dando muito campo ao adversário, e à medida que o tempo do primeiro tempo ia avançando, o Vasco ia melhorando na partida, começou a marcar a saída de bola do Cruzeiro, o Cruzeiro tendo dificuldade de sair para o jogo, e foi dali, já aos 41 minutos no primeiro tempo, que o Vasco fez seu gol. Aliás, os dois gols dos dois lados eram perfeitamente evitáveis. Thiago, você está sendo neutro. Não, senhor jornalista, eu tenho que dizer 4. Os dois gols eram realmente evitáveis. Vou explicar o porquê. O gol do Vasco é evitável porque o zagueiro do Cruzeiro, não lembro quem, deu condição, tanto para o Jean David na hora que o Pomita chutou. A bola sobrou para o Jean David, que chutou também o Cássio Palmor, e deu condição também de gás para o Vaete escorar para o gol. E ninguém acompanhou o Vaete. E o gol do Vasco também foi, o gol do Cruzeiro também foi perfeitamente evitável. Se o Lucas Pinto, apesar dele ter uma estrutura baixa, ele é bem mais baixo que o Fernando, o volante do Cruzeiro que fez o gol, ele subisse com o Fernando, teria atrapalhado o zagueiro volante do Cruzeiro, e a probabilidade de sair gol naquela cabeçada teria diminuído. Fora que eu não entendi como que foi gerado aquela marcação, porque era para os jogadores mais altos do adversário, para os zagueiros, jogadores mais altos do Vasco marcarem. No caso do Fernando, teria que ser um dos dois zagueiros, o Léo ou o João Vitor, ou até mesmo o Vaete. Marcar ele, que é um volante alto. E quem marcou ele foi o Lucas Pinto, que é baixinho, não entendi. Mas ainda assim, se ele tivesse acompanhado o Fernando e subido com ele, teria dificultado pelo menos a vida do Fernando e do Zé. Teria dificultado a vida do Zé de cabecear para o gol do Vasco. E se no primeiro tempo, da metade do primeiro tempo ao final, o Vasco jogou melhor que o Cruzeiro. O Cruzeiro dominou o segundo tempo, inclusive piorou as coisas para o Vasco, que o Matheus Carvalho, que entrou no segundo tempo, entrou numa dividida dura. Ele foi duro, mas ele não teve intenção de ser maldoso. E o árbitro viu maldade no Matheus Carvalho, que ele teria tido intenção de dar um pisão no jogador do Cruzeiro, e expulsou diretamente o Matheus Carvalho. Bom, como eu falei, a minha visão é dali, pelo ângulo que a TV Globo, a Organizações Globo mostraram o jogo passou na Premiere, que é da Globo. O Matheus Carvalho foi duro, ele não foi leal. E aquela entrada ali para ter vermelho direto tem que ser na maldade.
Acho que deu vermelho direto e o Vasco com um homem a menos passou aí cercar o Cruzeiro, embora não conseguiu também ser cirúrgico na hora de contra-atacar, até porque o Emerson Rodrigues é uma inutilidade. Antes mesmo da expulsão do Matheus Carvalho, teve um início no segundo tempo, um bom lançamento que o Felipe Coutinho deu a ele. Ele deixou a bola passar e saiu para a lateral. Até hoje eu não vi utilidade na contratação do Emerson Rodrigues. O único lance que ele fez até agora, que valeu o investimento do Vasco a ele, foi o gol que ele fez no Atlético Paranaense. Ainda não vi utilidade no Emerson Rodrigues. Ele tem que podemos dizer que é a qualidade que ele prender a bola no campo de ataque, mas ele é muito fominha. Ele já oscilar, eu acho que ele que acha uma versão colombiana do Garrincha de querer driblar 2, 3, um time inteiro do adversário. Ele não consegue fazer isso. Mas, com um homem a mais, o Cruzeiro passou a esboçar uma pressão e também pecou nas suas finalizações. Então, diante do fato de ser um jogo fora de casa, ter tido desde a metade do segundo tempo um jogador a menos, bom resultado. Já que somou um ponto, inclusive passou o Atlético Mineiro, ambos estão com 36 pontos, mas o Vasco tem um jogo a mais, uma vitória a mais. Que no primeiro critério de empate é o número de vitórias, no Vasco ultrapassou o Galo, que é o próximo adversário virando a chave, né? Já que será o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, que o Vasco não pode pecar como pecou hoje, que pode ser fatal um erro, como foi o gol do Cruzeiro, uma entrada como aquela. E a gente não sabe como que a arbitragem, cada arbitragem tem um critério, um juiz tem um critério, eles não seguem uma mesma linha, cada um tem sua forma de interpretar a regra, embora o Arnaldo César Coelho diz que a regra é clara, mas de acordo com os árbitros não é claro, já que cada um toma uma visão no mesmo lance. Eu acho até que o VAR devia ter chamado o árbitro nesse lance, que para mim era lance para amarelo, não era para lance para vermelho direto. Mas comentem, opinem, se discordem sem problemas. Aqui a galera tem moral, aqui todos os TVs. E eu achei que na hora que tirou eu não entendi, botar o Paulo Henrique e tirar o Felipe Coutinho. Eu achei que na hora que fosse tirar o Felipe Coutinho, ia botar o Paé, não botou o Paé hoje, que é um cara que pode deixar alguém na cara do gol, ou resolver na bola parada, assim como o Felipe Coutinho. Eu acho que ele está preparando o francês para o jogo de quarta-feira das semifinais da Copa do Brasil. Mas resumindo, um placar que, devido às circunstâncias, foi bom para o Vasco, mas que se o time tivesse iniciado o segundo tempo ligado como terminou o primeiro, poderia ter tido um resultado ainda melhor. Agora, será o jogo da ida da Copa do Brasil, a gente fica alerta, porque, como a gente viu, a CBF tem errado na briga, eles querem o time da Gávea, que está jogando agora contra o Atlético Paranaense,
e o Galo Mineiro fazer a final da Copa do Brasil, visto que prejudicou o Corinthians e o Vasco. Mesmo o Vasco e o Corinthians dizendo não para a mudança de data, ignorar os dois, Thiago, mas o Atlético, o Vasco e o Flamengo tem jogadores convocados pela seleção, teriam que vir correndo para voltar depois da data da FIFA, que será 2 dias depois da data da FIFA. Engraçado que o Vasco, a CBF, não teve esse cuidado, para dizer no mínimo, que no dia seguinte, na data da FIFA, o Vasco enfrentou o Atlético Paranaense e teve que enfrentar o voo para o Mita, o Jean David, que estavam servindo a seleção uruguaia e chilena, respectivamente, está em campo. Inclusive, o Mita entrou no decorrer do jogo, inclusive converteu um dos pênaltis. Para você ver, e novamente, como eu falei ontem, quando saiu a notícia, a falta de representatividade do Vasco na CBF, que olha, não é do Pedrinho, eu sei que tem hoje torcedores que veem o Pedrinho hoje, a figura política do Pedrinho, não é jogador. Temos que separar, tem gente que não consegue, mas tudo bem. Hoje, Pedrinho, querendo ou não, ele está como político, mas tem gente que vê ele como um semideus. Mas que ele sirva de lição que tem que ter, sim, representatividade, tem que ter alguém dentro dos bastidores olhando. Mas não é um erro, né, do Pedrinho de anos e anos, culminando aí desde a saída a última vez que o Vasco teve representatividade na CBF, teve força nos bastidores, foi quando aí o clube era ainda gerido pelo Antônio Soares Calçada e tinha o Eurico Miranda como vice-presidente de futebol. Quando o Eurico foi promovido, entre aspas, de vice de futebol a presidente do clube que ele venceu a eleição, né, em 2000, o Vasco perdeu a representatividade. Desde ali. Uma coisa é ser vice-presidente de futebol, outra respirar só aquilo, outra é ser presidente, tendo que cuidar de todas as pastas do clube. Mas que sirva de lição ao Pedrinho, a 77 também nunca teve representatividade dentro da CBF, que ele tenha aprendido esse lado que não tem como ignorar. Então, é isso, galera. Até o nosso... Daqui a pouco a gente vai repercutir a entrevista coletiva lá de Minas Gerais. Lembrando que o Vasco não volta ao Rio de Janeiro, fica lá em Belo Horizonte, vai treinar no Tocar da Raposa 2 amanhã, em terça-feira, já que quarta a bola volta a rolar, e como volta a rolar, agora às 7h15 da noite, contra o Atlético Mineiro no Arena MRV, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Até mais.